2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda escritura é inspirada por Deus. No grego essa palavra é theopnestos, e theopnestos significa que o próprio Espírito é a inspiração da palavra. Quando eu e você estamos lendo as escrituras, a palavra de Deus, a gente não pode ler as escrituras apenas como se fosse um livro. Existe uma pessoa com a gente que nos explica a palavra. Muitas pessoas dizem, pastor, mas eu não estou entendendo a palavra. Bom, nós temos que nos aplicar não somente a ler a palavra, mas a ouvir a voz daquele que nos inspira. Todo relacionamento demanda tempo. Todo relacionamento demanda atenção. Toda conversa demanda foco. Eu estou aqui conversando com você e talvez muitas outras coisas estejam chamando aqui a sua atenção. Mas para que você possa captar e entender o que eu estou falando, você precisa olhar para mim. Você precisa olhar nos meus olhos. Você precisa focar. E é isso que nós estamos falando. A palavra de Deus, ela precisa da nossa atenção. Por quê? Porque ela não é um mero livro. Não, o Espírito Santo está inspirando a palavra. Tudo que nós precisamos para aprender a Bíblia é ouvir a voz do Espírito Santo que conhece as Escrituras. Você lembra que Jesus disse lá em João capítulo 16 que quando ele ascendesse, ele nos enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo nos lembraria de toda a palavra de Deus. Por quê? Porque ele inspira a palavra de Deus. Veja bem, ele vivifica a palavra de Deus. Eu me lembro de uma história que a gente conta na Atos, de uma menina que foi fazer seu aniversário de 15 anos e ela pediu como um presente para o pai que o namorado dela pudesse ler o Salmo 23. E o pai gostou da ideia, mas ele teve uma contraproposta. Ele falou, bom, minha filha, pode deixar o seu namorado ler o Salmo 23, mas eu também gostaria que a sua avó lesse o Salmo 23. Não sei se você já conhece essa história. Chegou o dia do aniversário e o menino foi ler o Salmo 23, com aquela voz bonita, aquela voz de locutor de rádio, e ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entonação, impostação de voz, e no final o pessoal aplaudiu, aplaudiu de pé, para glorificar de pé a igreja, eles começaram a aplaudir, e de repente veio a vovó, já com uma certa idade, sua Bíblia um pouco mais surrada, ela abre e ela começa a ler o Salmo 23. E no final da história, as pessoas estavam chorando, estavam quebrantadas. E a menina não estava entendendo o que estava acontecendo. Perguntou para o pai, mas pai, o que está acontecendo? Por que o pessoal está chorando quando a vovó leu? E o pai sabiamente explicou para aquela menina e disse, é porque o seu namorado conhece a Bíblia de Deus, mas a sua avó conhece o Deus da Bíblia. Nós só vamos conhecer o Deus da Bíblia quando nós nos entregarmos nesse relacionamento. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, saiba que essa palavra que está entrando no nosso coração, ela pode transformar a nossa vida. Por quê? Por causa da voz do Espírito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Como é que eu e você podemos ser guiados pelo Espírito se nós não ouvirmos a voz de Deus? Então toda escritura é inspirada por Deus. Então quando você for ler a Bíblia, saiba que o Deus que inspirou homens a escreverem a Bíblia está aí com você, para te ajudar a entender, a compreender aquilo que você precisa para o dia de hoje. Essa é a palavra de Deus para hoje. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.